Como era de se esperar, eis que temos uma nova vítima no sistema ultrapassado e ditador, encabeçado por Mário Celso Petralha, por Márcio Lara e por outros dirigentes incompetentes que conduzem da pior forma possível o Atlético. Rodrigo Possebon não é mais o diretor de futebol do clube, foi desligado hoje. A pergunta que eu faço é, vai fazer falta? Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre aquilo que há algumas semanas, aproximadamente duas semanas e meia, nós já projetávamos, que era o desligamento do Possebon. Gente, vamos falar a grande verdade aqui. O cara chegou em dezembro. A gente sabe que o dirigente que chega no Atlético não tem livre-arbítrio, ele não tem carta branca para fazer o que bem entender. Então, tava na cara que o Atlético, um elenco inqualificável, tava na cara que com a saída de um antigo treinador, a chegada do Odair, e tava na cara que na janela de transferências, que de forma incompetente o Possebon também não consegue contratar ninguém nesse elenco ridículo montado, não dá pra esperar muita coisa. E não me venham que, não, o Possebon, coitado, de coitado não tem nada também. Eu desejo muito sucesso na carreira dele, na vida dele, saúde pra ele, pra família dele, mas como dirigente, farinha do mesmo saco, mais um. Farinha do mesmo saco. Mais um cara que rabinho entre as pernas para tudo que o Petralha falava. Mais um cara que não conseguiu minimamente reforçar o grupo. Mais um cara que chancelou essas contratações ridículas. E outra coisa, para quem tá com pena do Possebon, eu não tenho memória curta não. Inclusive separei logo depois da saída do Maurício Barbieri um trechinho do que disse o Rodrigo Possebon sobre o elenco atleticano. Eu vou falar sobre isso aqui para quem tem memória curta. Então eu não vou nem lamentar a saída do Possebon, que para mim também não muda nada o preço do dólar, pelo contrário. Mas vou falar sobre esse sistema ridículo, patético do Atlético, tá? Antes disso, galera, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com geral. O comentário fixado aqui no canal, você vai direto para kto.bet.br, que é a melhor casa de apostas do Brasil. Só se você tem 18 anos para cima e chega para se divertir. Se você ainda não conhece a Liga do Milhão, tá aqui a Liga do Milhão para você se cadastrar. Gente, você sabia que com 5 reaisinhos, fazendo uma oddzinha grande, você pode terminar cada mês na liderança. E você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão. Cara, estamos falando de 5 reaisinhos para você fazer uma odd bacana, conseguir juntar, acumular pontos para você, quem sabe, beliscar R$1 milhão em prêmios, coisa que só a kto.bet.br faz para você, com a Liga do Milhão. Então, ó, comentário fixado aqui no vídeo, é só você clicar, se cadastrar, se cadastrou, show, manda um print aqui no inbox, que eu aproveito para te colocar no nosso grupo para poder fazer uma fezinha juntos aí, beleza? Se já é cadastrado, pode chegar também, é mais que bem-vindo, é kto.bet.br, é disparada a melhor casa de apostas do Brasil. Bom, gente, vamos lá. Vamos deixar claro uma coisa aqui. O Petralha manda no clube. Ponto. Todo mundo concorda com isso. O Márcio Lara, que é uma samambaia, é o bracinho direito do Petralha e são duas das piores figuras da história do Clube Atlético Paranaense. Ponto. E o Petralha só vai sair de lá quando ele morrer. Ponto. E o Márcio Lara é um cara que não vê a cadeira presencial ficar vaga para tentar sentar. E eu espero do fundo do coração que essas vaquinhas de presépio aí dos conselheiros, que eu vou fazer um conteúdo essa semana falando sobre eles. Eu prometi, vou cumprir e vou fazer. Vocês chancelam tudo o que essa palhaçada dessa diretoria faz. Porque é uma palhaçada a forma que eles conduzem o clube. Mas vamos lá. Na última live aqui no canal eu falei justamente sobre isso. Pessoal, tá obviamente na cara que a diretoria do Atlético, se não conseguir reforçar no meio do ano o seu elenco, vai sobrar para o diretor de futebol. Batata. Batata. Nessa janela curta de transferências que se abriu, o Possebon também estava buscando contratações, tentando fazer negociações, não conseguiu fechar com ninguém. Aí o Odair, na última entrevista coletiva, ele falou realmente, olha, ninguém quer jogar no Atlético, que isso, que aquilo, estamos tentando e tal. E o Odair é o menos culpado, repito aqui, o cara acabou de chegar. Ele tá tentando fazer magia com um elenco miserável. Miserável esse elenco. Horrível. Como é que pode não conseguir fechar com ninguém? E vamos falar a grande verdade, a classe boleira se fala. E tem muita gente que não quer ir jogar no Atlético, não é porque o Atlético tá na Série B. Nada a ver.
É porque ninguém aguenta mais essa forma ultrapassada e ditadora de conduzir o clube. Jogador que não pode falar, que não pode aparecer, o cara pensa 10 vezes antes de assinar um contrato com o Atlético. Dane-se que tem estrutura, dane-se que paga em dia. Não tem projeto esportivo e tem um presidente e um dirigente omisso, 2 omissos que não aparecem em lugar nenhum. Só aparecem pra coisas ruins. Ou pra mandar a torcida pra aquele lugar ou pra fazer outras coisas. Então esses caras, eles não têm o respeito nem dos jogadores. O próprio Thiago Heleno deixou muito bem claro isso aí, claríssimo nas últimas entrevistas que deu. Então, gente, não dava pra esperar alguma coisa diferente do tal do Possebon, que inclusive, pra quem tá com dó, vamos lá. Foi justa a saída do Possebon? Ele é vítima de um sistema ultrapassado e ditador do Atlético. Ponto. Agora, não vamos ter memória curta, não vamos lembrar o que disse o Possebon logo depois da saída do técnico Maurício Barbieri este ano. Atenção, abre aspas. Acredito que temos o melhor elenco da Série B, um elenco de altíssimo nível, excelentes jogadores. Estamos plenamente satisfeitos com o nível e a entrega deles. Fecha aspas. Declaração do ex-diretor de futebol do Atlético. Eu não esperava que ele chegasse na coletiva e destruísse o elenco, que ele ajudou a construir. Mas não dava para esperar que um cara não tivesse um pingo de transparência ou talvez respeito e falasse essa groselha publicamente, indo contra tudo aquilo que o torcedor pensa. Então esse tipo de dirigente, para mim, ele é farinha do mesmo saco, ele é mais do mesmo. Por quê? Porque ele vai se abraçar ao discurso do Petralha. O Petralha chega e fala assim, o elenco é bom, altíssimo nível, jogador de qualidade. Vai lá na coletiva e fala. Porque me parece que é dessa forma aqui, porque os caras não podem dar uma opinião diferente, uma opinião contrária do que diz o Petralha. Então, ao invés de chegar, não, vamos reformular, temos um elenco aqui, beleza, tá, mas precisamos de peças. Não, super satisfeito, o melhor da Série B, excelentes jogadores. Onde? Onde? Que nem na primeira parte da tabela de classificação da Série B o Atlético está. Nem contra o Atlético Goianiense, o Atlético em casa consegue ganhar. Vocês querem mentir pra mentiroso? Vocês querem enganar o torcedor até quando? Vergonhas é a história do clube. Possebon também é um dos menores culpados. O sistema que é uma piada do Atlético. Esse Márcio Lara, esse Petralha, eu vou falar todos os dias aqui. Todo dia que eu acordo, cara, eu tenho, olha, ojeriza de saber que esses caras ainda estão lá, mandando e desmandando. E até a informação que trouxeram, a informação não é minha, é que o Possebon foi um indicado da filha do Petralha. Tipo, olha o nível de profissionalismo, né? O nepotismo abraçado nas raízes, nas entranhas do Atlético. Até quando a gente vai ter essa gente ignorante que não tá nem aí pro bem-estar do clube e só pensa no poder? A Fanáticos fez aí um protesto muito bem feito, por sinal, e tem que protestar mesmo. Agora, eu até quero conversar com gente da Fanáticos para poder entender algumas coisas aí, porque um monte de informação desencontrada. Tá, e o conteúdo de hoje não é para falar sobre isso, eu ainda vou fazer um conteúdo ao longo dessa semana. Mas eu quero poder falar sobre essa questão envolvendo o Possebon. Sabe por quê, gente? Porque no ano passado foi o Alex Leitão, o CEO, que chega para revolucionar, pensa em pintar aqui, aí o Petralha diz não, aí começa, aí não viaja, aí fora. Aí vem o André Mazuco, vamos lá, fora. Aí chega o Possebon, agora fora também. Então quer dizer, tá todo mundo errado, só esse sujeito tá certo. É um dos dirigentes mais patéticos da história do futebol brasileiro. Ao lado dessa planta, dessa samambaia chamada Márcio Lara, que eu não tenho um pingo de respeito pelo trabalho dele. Porque realmente é um trabalho ridículo. É ridículo esse cara acordar todo dia e achar que tem orgulho de exercer a função que ele exerce no clube. O cara não tem respeito de ninguém. Então assim, gente, sendo bem sincero, Possebon, vá com Deus, um abraço à família, muita saúde, mas você em, vamos lá, 6 meses de trabalho, fez um trabalho ridículo também. Ridículo, porque não teve personalidade para se posicionar, não falou a língua que o torcedor queria ouvir, a língua da realidade. O torcedor só quer a realidade. Distanciamento gigantesco também com essa forma ditadora de comandar o clube que ninguém pode falar, inclusive ao contrato de alguns jogadores, tem jogador que não pode mais falar, dar entrevista e tal. Chega disso aí, cara, chega. Eu não vejo a hora de chegarem as próximas eleições e a gente começar a dar nome aos bois, aos conselheiros, tá? Que vão aprovar, que vão dar continuidade para esse sistema falido que destrói o clube todos os dias. O Atlético é um clube fadado ao fracasso no comando de Mário Celso Petralha, de Márcio Lara. Então eu espero que novos movimentos de oposição possam aparecer. A gente precisa de novas cabeças, novas ideias, precisa abrir o clube. E outra coisa, de estrangular o clube. O clube está estrangulado com essa gestão precária, ultrapassada e ditadora do Petralha e do Márcio Lara.
Vocês não conseguiram entender isso ainda? O grande problema do Atlético, por mais que seja um elenco miserável de ruim, por mais que a gente tenha trocado muito de treinador, nada vai mudar se o sistema continuar. É o que eu costumo falar aqui, você tem que cortar o mal pela raiz. Não é só trocar de jogadores, não é só reformular o elenco, não é só trazer novos treinadores, é você trazer novas ideias, fazer o Atlético respirar, fazer o Atlético ter transparência, fazer com que o Atlético tenha respeito e seja respeitado pelos demais, coisa que o Atlético se perdeu ao longo do caminho, porque essa gente incompetente, ignorante e muitas vezes irresponsável, essa gente que acha que comanda bem o clube, comanda para eles, pelo poder, não pela instituição, pela torcida. Então, torcedor, que você cada vez mais cobre, que você cada vez mais proteste na porta do CT, na porta do estádio, dentro do estádio, tem que protestar para que a gente não esqueça. E olha, a gente jamais vai esquecer o que Márcio Lari e Mário Celso Petralha fizeram. Daqui 50 anos, se eu estiver nesse plano ainda, certamente o Lari e o Petralha não vão estar. Só que daqui 50 anos, se eu estiver aqui, eu vou falar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, eu vou falar para todo mundo. Uma das páginas mais fúnebres da história do clube, escritas por Mário Celso Petralha e Márcio Lara. O futebol destrói reputações. E a reputação que você, Mário Celso Petralha, demorou tanto para construir, você conseguiu rasgar com a sua forma ultrapassada de comandar o clube. E eu vou falar isso aqui todos os dias que eu tiver condições, que eu tiver o Fala Cap aqui para poder falar com o torcedor, que não vive no achismo, que não vive na ondinha de vocês, que vive a realidade. Sabe por quê? Porque esse é o verdadeiro torcedor. Esse é o verdadeiro torcedor. O que ama o clube e que não tá nem aí para poder. Só quer o bem-estar do clube e não quer nada da instituição. Certo? Então, Possebon, mais uma vez, é mais o mesmo, mais uma vítima do sistema, mais alguém que não teve pulso, personalidade para se posicionar, para bater de frente, para fazer um bom trabalho. E enquanto essas pessoas lá estiverem, torcedor, vai chegar um novo diretor de futebol que, se andar na mesma linha que o sistema pede, não dura 6 meses. Assim como o Possebon também não durou. Assim como o Alexandre Matos também não durou. Assim como o Mazuco também não durou. Assim como o Alex Leitão também não durou. Então, o que o Petralha quer? Mais um cordeirinho dele. Olha lá, vai fazer tudo que eu tô mandando, bibibi, bibibi, bibibi. Se você, dirigente, se sujeita a isso, a estar num clube onde você vai ser mandado e todas suas ações não terão carta branca, fique à vontade. Fique à vontade, para não durar 1 minuto. Sabe por quê? Porque a trairagem tá aí. O que acontece? Como o Atlético não conseguiu contratar nenhum jogador nessa janela, só pode talvez contratar a partir do dia 10 de julho, o que acontece? É o modus operandi, gente. Vocês não acordaram? É uma grande cortina de fumaça do Petralha e do Márcio Lara. Eles utilizaram o Possebon como um bode expiatório. Qual que é o bode expiatório? Vamos lá. Não estamos bem, estamos mal na Série B, não conseguimos contratar, vamos responsabilizar o diretor de futebol e vamos tirar nosso bumbum da reta. Aí o que faz? De forma covarde e pensada, manda o cara embora, vende isso para a imprensa, para a torcida, olha só, não contratamos, o diretor de futebol estava aí, mas já vamos mexer, vamos mandar embora e os caras continuam lá, jogam fora o Possebon, daqui a pouco vão trazer um outro cara, se esse cara a partir do dia 10 de julho não conseguir contratar jogadores, daqui a pouco eles mandam o cara sempre embora, sabe por quê? Porque eles fazem cortina de fumaça, eles transferem a responsabilidade. Os caras são tão sem pulso e como dirigentes são tão covardes, que eles não têm nem um pingo de vergonha na cara de sentar e se pronunciar e chamar a responsabilidade para si. Então, torcedor, esse sistema, o modus operandi petralístico, marciolarístico, tá aí pra você. Compra quem quer. Eu não compro, tá? Se você não conseguir enxergar isso que eu tô só faltando escrever pra você, então aí fica indefensável, tá? Eu já falei pra vocês, um dos grandes títulos da história do Atlético vai ser quando essa gente for embora. Vocês podem ter certeza. Podem ter certeza. Se inscreve, dá um likezinho, compartilha com geral. Semana que vem espero vocês com live aqui no canal e conteúdo ao longo dessa semana, se Deus quiser, com uma vitória do Atlético, estamos precisando, viu, gente? Tamo junto sempre para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil. Valeu, galera. Abraço.